Oi pessoal, meu nome é Pedro, para quem não me conhece, vocês estão em mais um Literando Lido, sejam muito bem-vindos. E para quem já acompanha, sejam bem-vindos também a mais um vídeo. E hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Inferno, do Dan Brown, publicado pela editora Arqueiro, que possui 443 páginas e é super bonito. Ó, eu adorei essa capa com o Dante Alighieri, ela é em alto relevo, para quem não sabe. Aqui a lombada dele, aqui também. Ele tem orelhas e tudo, tá? Tem uma diagramação muito boa. O autor do livro, ele vai criar uma história em cima do Inferno de Dante. Conhecido pelo mundo afora aí pelo seu livro Divina Comédia, que é um livro de poesia em que ele retrata todos os estágios do inferno da própria visão dele, segundo os 7 pecados capitais, que são a luxúria, a ira, a gula, a soberba, tem tudo isso. E o livro do Dan Brown é retratado aqui. A história de um professor de uma faculdade, a faculdade Harvard, se não me engano, ele é professor de simbologia, muito conhecido pelo mundo todo mundo o respeita por ser uma pessoa muito inteligente, conhecido por resolver problemas históricos, é basicamente isso. E ele cria uma situação meio que policial em cima desse assunto do Dante Alighieri, não é, do Inferno de Dante. E que situação é essa? Na história existe um cara chamado Bertrand Zobrist. É esse o nome, mas eu não sei se a pronúncia está certa, vou deixar aqui na tela o nome do cara. Ele é um cara que ele é conhecido por suas teorias sobre a população mundial, que ele acredita fortemente na teoria malthusiana. Para quem não sabe o que é a teoria malthusiana, é aquela em que a população cresce em progressão geométrica, enquanto os alimentos são produzidos em progressão aritmética, e que futuramente a população vai entrar em colapso pela falta de alimentos que podem suprir toda a necessidade dos seres humanos. Ele é um cara também que ele acredita muito no transhumanismo, que é um assunto que eu não sabia que existia até esse livro. E eu pesquisei muito sobre esse assunto, assim, porque eu fiquei muito interessado. E eu pesquiso constantemente porque eu achei super interessante. E o que é o transhumanismo? O transhumanismo é meio que uma filosofia em que as pessoas que participam desse movimento, eles acreditam que o ser humano não, que todas as tecnologias devem ser amplificadas para a evolução do ser humano. E ele aqui no livro ele acredita que o ser humano deve ser capaz de se auto-evoluir, dele escolher no que ele quer se evoluir. Isso eu achei também muito interessante. Mas vamos continuar a história. E o que esse cara faz? Por conta disso, ele procura a diretora da OMS, que aqui é retratada como Elizabeth Sinsky, para quem não sabe o que é a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Ele entra em contato com essa mulher para falar das ideias dele, apesar dela já ter conhecido as ideias dele por palestras muito famosas que ele faz ao redor do mundo. E ele conta para ela a sua pesquisa. Ela fala, não, eu já sabia disso, meio desinteressada, sabe, me achando que ele é louco. E ela acha que ele é mais louco ainda quando ele fala que isso só vai ser impedido de acontecer no nosso mundo se uma peste acontecer, tipo a peste negra mesmo, sabe? Que matou muita gente. E ela fica assustada, tipo, nossa, como esse cara, um geneticista, que eu não contei, eu não sei se eu falei isso no vídeo, mas estou falando agora, ele é um geneticista muito famoso e ele é, assim, um gênio da pesquisa genética. E ela fica meio assustada com isso. E a história se desenrola a partir disso com o nosso protagonista, o Robert Landon, que é esse professor que eu falei pra vocês, que ele acorda no hospital totalmente sem memória, assistido por uma enfermeira chamada Sienna Brooks, que não sabe nada do que está acontecendo com ele. E ao longo da trama eles descobrem que o Bertrand Zobrist, esse cara, esse geneticista, está armando alguma coisa, e principalmente relacionado a alguma peste. Uma peste que pode ser solta pelo mundo, e isso resulta numa corrida contra o tempo para tentar descobrir o que é, para ver se eles podem impedir que isso aconteça. Não sei se eu dei spoiler, tá? Eu não queria dar spoiler, se eu dei, me desculpem. Mas eu gostei do livro, adorei o livro. Eu nunca tinha lido nada do Dan Brown. Pedro, como que você nunca leu nada do Dan Brown? Como você não leu o Código da Vinci? Foi lá. Me falaram que não teria problema de eu ler sem ser na ordem de lançamento dos livros. Então eu não me senti na obrigação de começar pelo Código da Vinci. Mas tudo bem, eu vou ler porque eu adorei esse livro. E
tem todas as características. Olha isso. É isso que eu pego bem pro centro da cidade. Sim, passa na frente da minha casa. Esse é o tipo de livro que mais me chama a atenção, é o que eu mais gosto, que é o que, além de dar muitas informações sobre determinado assunto, que fala basicamente da literatura francesa, que é no caso do livro do Dante Alighieri, e também porque ele instiga a pesquisar mais sobre o transhumanismo, por exemplo, e despertou meu interesse em ler a Divina Comédia, que está no meu planejamento de vida ler Divina Comédia. Sim, eu nunca li Divina Comédia. E isso é muito interessante. Eu gosto muito de livros desse tipo, que eles instigam o leitor a pesquisar, a ler, a procurar outra coisa em relação ao que é apresentado no próprio livro. E eu gostei muito dessa situação policial que ele colocou, em relação a um problema que vai afetar o mundo. Isso eu achei muito legal. E eu vi muitas pessoas, daí eu queria entrar num assunto que eu queria que vocês me respondessem, porque eu não entendi muito bem esse comentário. Muitos booktubers, eu falei youtubers, mas pode ser a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Booktubers. Eu vi muitos deles que leram esse livro aqui, que falaram que o Dan Brown tem uma fórmula pronta. Eu não entendi esse comentário, o que eles quiseram dizer com isso. Tá? Eu não estou criticando, eu estou querendo que me expliquem. Porque pelo que eu entendi, a fórmula pronta que eles estão dizendo é que o Dan Brown usa, por exemplo, de um assunto como o Dante Alighieri, o Inferno, sua obra, para poder gerar uma situação em torno disso, assim como foi o Código da Vinci, porque eu assisti o filme, eu assisti Anjos e Demônios, e ele realmente cria uma situação policial em cima daquilo. Eu acho que é isso que quer dizer a fórmula pronta. Eu não entendi direito. Mas eu não vou falar que esse livro é perfeito, porque não é, porque tinha algumas coisas que me irritaram bastante nesse livro, que é a repetição do autor. Um exemplo para vocês, ele está falando de um personagem aqui e de uma situação relacionada a esse personagem e explica o que tá acontecendo sobre determinada situação, e ele vai para outro personagem, que isso é muito legal do livro também, essa parte de troca, mas o que não é legal é que o que ele falou nesse personagem, ele fala a mesma coisa no outro personagem. Então isso de ficar repetindo, é tipo como se uma mulher estivesse assistindo ao João comprar um pão na padaria e ele começa a sair reclamando, e o Joca do outro lado da rua também vê a mesma coisa e vai lá e fala a mesma coisa. Eu não sei se deu pra entender, mas é basicamente isso que eu tô querendo dizer. Mas do resto, o livro atende a todas as minhas expectativas como leitor, tá? Eu gostei bastante, gostei muito da história, gostei muito da escrita do autor, como eu não tinha lido nada dele ainda. E eu recomendo para todas as pessoas, porque é um livro super, vamos dizer, fácil, assim, e de um assunto que envolve alguma cultura, que vai te, sei lá, acrescentar uma coisa na sua bagagem cultural, por exemplo, da cultura italiana, e também porque tem algumas pitadas de ação aí em relação a, sei lá, a corrida contra o tempo deles, como eu disse, em busca de saber o que vai acontecer, se vai ter uma peste mesmo. Bom, então tá aí uma dica pra você que não sabe o que ler, leia Dan Brown, é muito legal, tá? E eu quero muito ler os outros livros dele, e eu vou ler os outros livros dele. Eu tenho, se não me engano, o Anjos e Demônios, mas eu quero muito contar dos outros livros que são Um Símbolo Perdido, Fortaleza Digital, Ponto de Impacto e o Código da Vinci em si, que é o livro mais famoso e o mais badalado aí nas paradas literárias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Leiam Dan Brown, porque vale a pena. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, deem joinha no vídeo e me sigam no Twitter, que vai estar aqui na tela. E um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.